Josué, capítulo 3. Vamos fazer uma oração? Já abriu o capítulo 3? Segura aí. Vamos orar? Pai, nós nos rendemos diante de Ti e pedimos a Tua bênção sobre nós. Com temor e tremor que nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, para receber a orientação, a força, a direção, para que possamos viver, ó Pai, e experimentar o melhor. Usa a minha vida, Senhor, eu quero ser um instrumento para cura, libertação, salvação, para grandes realizações. Eu quero ser um instrumento, Senhor, de esclarecimento. Usa a minha vida, perdoa os meus pecados, ó Pai. Senhor, santifica a minha mente, os meus lábios, ó Pai, o meu coração. Eu quero transmitir a Tua palavra e assim todos sejam abençoados. Como um receptor, recebendo de Ti e passando para o povo, Senhor, para que possam viver os melhores anos de suas vidas, em nome de Jesus. Nós não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio, declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu tenho repetido uma ideia, um pensamento, que o que Deus tem feito na tua vida tem sido maravilhoso, não tem? Então eu penso o seguinte: aquilo que Deus tem feito, tem feito. O problema não é o que Deus tem feito, e sim aquilo que Deus não tem feito na nossa vida. E aquilo que Ele tem feito, a gente está vendo, e glória a Deus. Mas o que Deus poderia fazer na nossa vida se nós decidíssemos ser mais sérios, mais comprometidos? Então, eu às vezes fico pensando que Deus tinha coisas maiores para a minha vida e eu atrapalhei. Às vezes a gente vai ver dentro de casa problemas no relacionamento que a gente tenta atribuir que é o outro, na verdade é a gente mesmo. É a gente mesmo. Eu aprendi, meu irmão, que cada vez que tem problema, o problema sou eu, sou o cabeça. Quando a cabeça não pensa, não adianta ficar jogando a culpa nos outros. Eu preciso entender que o problema é meu. Se eu tivesse orado mais, me santificado mais, se eu tivesse... Os problemas, eles viriam, mas eu iria resolver com mais sabedoria. Na medida que eu não estou tão ligado a Deus assim, eu acabo agindo segundo os meus conceitos. Às vezes a gente abre a boca e piora o problema. A gente vai tentar se explicar, fica pior ainda. Não sei, desculpa. Que desculpa? Que, meu Deus, aí você fala assim, Jesus, sangue. Então o problema está na gente. O problema não é aquilo que Deus tem feito, e sim o que Ele poderia fazer se a gente se aquietasse. E esse texto que eu queria ler com você, capítulo 3, verso 5, eu acho que ele para mim é muito esclarecedor. Ele diz assim: e disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor o quê? No meio. Eles já estavam vivendo maravilhas, mas Josué disse: se vocês se santificarem, Deus vai fazer coisas maiores. Aí eu anotei aqui algumas coisas. A santificação nos leva mais longe do que a gente possa imaginar. A santificação nos coloca em lugares mais altos que a gente não tem ideia. A santificação, ela traz bênçãos inimagináveis, coisas que você nunca imaginou, coisas que você, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. A santificação nos leva para experiências que a gente nunca imaginou viver. E a santificação vai te tornar
um espanto. Amém? Fala para quem está do seu lado, você vai ser espantoso. Não é espantoso de assustador não, né? Acordou de manhã, cabelo desse tamanho, não é? É um espanto de maravilhas. Está escrito aqui: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então Josué está levantando uma questão que é a santificação. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A gente tem dito que esse ano é um ano de restituição. Falando nisso, vocês gostaram da decoração da igreja? Ficou bonito, hein? Gostaram? Aí nesse cantinho também está bonito, né? Lá nas entradas, tal, tá tudo lindo. Estamos em festa, amém? Glória a Deus. Voltando aqui. A santificação. Esse foi o alerta de Josué para aquele povo: santificai-os. Hoje nós estamos num culto de ceia e nós vamos renovar a nossa aliança com o nosso Deus. Mas eu queria dizer para você, meu irmão, que a promessa de Deus, ela existe. Amém? E às vezes a gente pensa que ela vai ser realizada na nossa vida e nem sempre vai. Por quê? Porque a promessa de Deus está aqui. E entre a promessa e a realização, quem que está? Nós. Eu. Então, promessas de vitória. Promessas de milagres. E tem gente que passa a vida inteira esperando o seu milagre, ele não vai acontecer. Por quê? Porque não existe a santificação. A santificação é muito importante. Você lembra que o autor da carta aos Hebreus disse que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha. Sem santificação não dá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Vamos falar juntos? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então a santificação é fundamental para se liberar os milagres de Deus na nossa vida. Você lembra que o povo estava perto de entrar na terra prometida, mas eles se acovardaram, tinham medo dos gigantes e se sentiam pequenos, e por causa disso não entraram na terra prometida. Agora eles estão perto de entrar, e aí Josué chama o povo e diz: olha, santificai-vos. Ao invés de cada um pensar o seu próprio raciocínio, ao invés de cada um ter a sua própria lógica, santifique a tua vida, porque a santificação nos aproxima de Deus. Eu queria dar algumas frases para você pensar. Primeiro, a santificação não é uma experiência romântica, e sim uma decisão racional. Eu vou repetir: a santificação não é uma experiência romântica, a santificação é uma decisão racional. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não é uma questão romântica, vou me santificar, aleluia, Jesus é bom. Não, eu vou me santificar porque existe uma promessa de Deus que a partir da minha santificação o Senhor fará maravilhas sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha igreja, sobre o meu país, sobre o meu estado, sobre a minha cidade.
Santificação é a vontade de algo maior que só Deus pode nos dar. Vou repetir. Santificação é a vontade de algo maior que só Deus pode nos dar. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Se alguém precisa de inteligência, peça a Deus. Se alguém precisa de uma estratégia, fala com Deus. Então a santificação é alguém que espera algo que só Deus pode fazer. Outra frase que eu acho interessante: santificação é a renúncia de um tipo de vida para experimentar algo totalmente desconhecido. Deixa eu repetir: santificação é a renúncia de um tipo de vida. Quer dizer, eu vou renunciar esse tipo de vida, esse comportamento, para viver algo totalmente desconhecido. Quando a pessoa aceita Jesus e ele está renunciando uma velha vida e declarando que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, ele passa a viver uma vida totalmente desconhecida. Ele nunca imaginou que Deus de fato vive. Nunca imaginou que de fato o Senhor atua sobre as nossas vidas. Eu sei que para muitos é estranho a gente falar que a gente fala com Deus, mas a gente fala. Eu sei que para muitos é estranho esse nosso relacionamento, tanto é que as pessoas, elas não conseguem entender por que a gente vem na igreja. As pessoas às vezes pensam: será que você não pode faltar um culto? Você não pode faltar um culto? Não posso, mas eu não quero. Eu posso, mas eu amo a Jesus. Eu até posso, mas tem sido tão bom. Por que eu vou abrir mão do meu Deus se tem sido tão bom servi-lo? Então veja, queridos, que a santificação, deixa eu falar aqui, santificação é a renúncia de um tipo de vida para experimentar algo totalmente desconhecido. Santificação é a fé na palavra do profeta em função dos sonhos desejados. Deixa eu repetir isso aqui, que é muito importante. A base disso é 2 Crônicas 20:20. Creia no Senhor seu Deus, estareis seguros. Creia nos profetas e prosperareis, diz a palavra. Santificação é a fé na palavra profética ou do profeta em função dos sonhos desejados. Santificação é não ter cabeça de gafanhoto. Amém? Cabeça de medroso, a fé exige coragem. Santificação é um ato de concordâncias com os que têm a mesma fé. Santificação é para os que sonham grande. Deixa eu repetir isso aqui, muito legal, hein? Santificação é para aqueles que sonham grande. Nós trabalhamos esse assunto lá no retiro de jovens. Eu espero que eles realmente absorvam tudo isso, porque Deus está preparando coisas novas para a gente. Mas a grande chave está na santificação. Santificação. Era o que o Josué estava dizendo. Pessoal, sem santificação não vai ter milagre. Vamos voltar aqui, A promessa de Deus, ela existe. E a execução da promessa de Deus é possível. Entre a promessa e a execução estamos nós. Sem santificação, fala para quem está do seu lado, não tem milagre. Lógico, Deus faz milagres, todo dia é milagre, todo dia a gente... Mas o que eu quero dizer é o seguinte: são aquelas coisas que a gente sonha, necessita, que a gente fica perguntando por que Deus não me deu, por que Deus não abriu, por que Deus, e não tem nada a ver com Deus. Deus continua sendo Deus, Ele continua fazendo milagres, Ele continua disposto. Eu acho bonito lá em 2 Crônicas capítulo 16, verso 9, diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando quem é reto e justo,
para mostrar-se forte para com aqueles que confiam nele. Olha que lindo, os olhos do Senhor passam por toda a terra para ver quem leva Deus a sério, para que ele possa se mostrar forte para com aqueles que confiam nele. Então a chave que eu quero desenvolver com você nessa manhã é a santificação. Vamos falar juntos? Santificação, tá bom? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu queria destacar agora 5 questões importantes, 5 marcas importantes de alguém que está num processo de santificação. Simples, muito simples. Primeiro, agradar a Deus. Vamos falar juntos? Agradar a Deus. Uma pessoa que realmente quer se santificar, ele tem que ter essa preocupação, agradar a Deus. Não dá para a gente dizer que a gente está no processo de santificação sem a preocupação. O texto diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Quer dizer, se eu não tenho essa preocupação na hora de fechar um negócio, na hora de olhar para algum lugar, na hora de ir em algum lugar, combina, seria legal, convém, isso é um bom testemunho, isso agrada a Deus, isso melhora o meu relacionamento com Deus. Então quem não tem essa visão não está num processo de santificação, porque a santificação engloba essa vontade de agradar a Deus. O pensamento é: no meu lugar, o que Jesus faria. Então a santificação mexe com isso, é a prática. Porque a gente fala assim: sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas tudo bem, o que é santificação? Se não houver santificação, o Senhor não vai fazer maravilha. O que é santificação? Santificação, eu quero dar 5 questões importantes para que você desenvolva na tua vida o que Jesus faria no meu lugar. Puxaram o teu tapete, te traíram. O que você faria? E o que Jesus faria no teu lugar? Então isso é importante, porque humanamente falando, eu agiria como homem, mas procurando agradar a Deus, te garanto que a gente muda. Amém? Amém. Santificação. Você quer ver milagres na tua vida? Tenha isso como alvo: agradar a Deus. Na hora de se vestir, agradar a Deus. Na hora de escolher alguma coisa na internet ou na televisão, agradar a Deus. Porque o texto diz que tem que ser santa toda a nossa maneira de viver. Toda a nossa, sede santos, porque eu sou santo, e seja santo toda a vossa maneira de viver. Não tem como você ser santo na igreja e não ser santo no trabalho, santo na igreja e não ser santo em casa. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Então volto a dizer, meu irmão, a bênção, as promessas de Deus, elas não perdem a validade, estão aqui. Mas entre as promessas de Deus e a realização estamos nós. Somos nós que acabamos dando o start para muitas coisas na nossa vida, somos nós. Então o texto nos ensina dizendo: olha, agradar a Deus, comportamento, atitude, palavreado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Tem gente que quer mostrar uma certa afinidade com o mundo, então usa um palavreado, né? Eu sou crente, mas eu também faço. Eu sou crente, mas eu também bebo. Eu sou crente. Não, meu irmão. A tua preocupação é agradar a Deus. Olha, o texto é tão sério que ela diz o seguinte: olha, aquele que come carne não escandalize quem não come. Olha como é profundo. Não é só, importante é a minha vida com Deus, importante é meu coração. A minha consciência está limpa, meu irmão. Se a tua está limpa e você está sujando a do outro, está errado. Está errado.
É comum a gente ouvir falar que no meio da igreja só tem fofoqueiro. A tia Eliana fica irada com isso. Ela diz: fofoqueiro não, você dá motivo, o povo fala. Você deu motivo, rouba o fofoqueiro. Dá motivo. Então muda. Vive uma vida reta, ninguém vai falar nada. Mas não, vive aprontando. Não, porque aqui só tem fofoqueiro. Olha, mais fofoqueiro que o Face não existe, viu? Esse Face é fofoqueiro. Não é? Então, num processo de santificação, a primeira coisa que eu queria destacar para você é agradar a Deus. Amém? Agradar a Deus. Num processo de santificação, começa com a vontade de agradar a Deus. Começa com a vontade de não pisar na bola. Começa na vontade de fazer algo que realmente reflita Deus na sua vida. Ah, faça isso. Aí as promessas de Deus virão sobre a tua vida e a glória do Senhor será conhecida. A segunda questão que eu acho fundamental é temor a Deus. Vamos falar juntos? Outra vez? Temor a Deus. Temor a Deus. Certa vez Jesus disse: se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? Temor, que vem muito perto do agradar, mas temor. A Bíblia não me estimula a ter medo, ela me estimula a ter temor. Mas falando aqui entre nós, deixando Deus fora desse assunto, falando entre nós, meu irmão, é bom ter medo de Deus, viu? Porque Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Está escrito lá em Hebreus: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, ele diz que a gente não precisa ter medo, mas eu pessoalmente acho bom a gente ter medo, sim. Né? Estou falando como pastor, é bom ter medo. Porque o texto diz que os demônios creem e tremem. Tiago diz que os demônios creem e tremem. A gente crê meia boca, né? E nem tremer a gente treme. Se alguém falar assim: vou orar a Deus, ora, meu. Como se Deus fosse uma pessoa assim. Não, irmão, está errado esse negócio. Eu vou orar, falar com ele. Fala com Deus, fala com o diabo, fala com todo mundo. Eu não tenho temor. Temor a Deus não tem. Por isso que as coisas ficam catracadas. Sabe? Catracadas, não tem temor a Deus. O texto diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também se fará. É muito sério isso, meu irmão. Sabe a terceira coisa que eu queria colocar para você? Como um processo de santificação, é adoração. Vamos falar juntos? Adoração. Então, primeiro, agradar a Deus. Segundo, temor a Deus. Terceiro, adoração. Olha, o texto diz que o Pai procura o quê? Adoradores. Ele procura adoradores, gente que o adora, gente que o leva a sério, gente que se celebre. Tem gente que já levanta de manhãzinha já amargurado, já ranzinza, já azedo. Meu irmão, já quando você começa já a reclamar logo cedo, você não percebe, mas você está pondo Deus longe e o diabo perto. Porque já começa a chegar demônio: vamos lá, vamos falar mal de Deus, vamos lá, isso aí. Adoração. Num processo de santificação, nós temos que ter isso como alvo: adorar a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Desenvolva esse sentimento, adoração. Eu vou celebrar, eu vou exaltar o nome deste Deus, eu vou reconhecê-lo em todos os meus caminhos, eu vou adorá-lo. Ouça músicas, celebre, guarde a palavra, mas assim, desenvolva. Esse é um processo de santificação. A quarta questão que eu queria deixar para você: fugir do mal. Vamos falar juntos? Fugir do mal. Minha mãe dizia que perna é para quem tem, né?
Perna é para quem tem. As pernas dela é curtinha, mas perna é para quem tem. Perna é para quem tem. Já vai o João. Então, esse camarada, eu tô já pegando no pé dele, eu falei, esse camarada tá com, não sei se ele tá sempre filmando ela, esse camarada. Mas aqui, fugir do mal. Um dos exemplos maravilhosos na Bíblia é a história de José, que quando veio a tentação, o que ele fez? Fugiu. Vai me dizer que o pecado não é gostoso? Vamos falar a verdade, o pecado é gostoso. Está lá em Provérbios, em Eclesiastes, que as águas roubadas são mais doces. Está na Bíblia. As águas roubadas são mais doces. O problema não é o pecado, e sim quando Eva pegou aquele fruto, ela, não, que coisa ruim. Não, coisa boa. Puxa, chegou o marido e falou assim, olha, eu comi, não morri, e a coisa é boa, hein? Imagina ele, não, dá um pedaço aí, vai. A coisa é boa. Uma vez um pai, falando comigo, a filha engravidou, e ele falou, pastor, eu errei. Eu falei para ela que sexo fora do casamento era pecado, que o sexo não era bom. Eu fiz uma coisa, eu menti para ela, sexo é bom. Só que dentro do casamento. E agora, tá aí minha filha, provou, gostou, está grávida. Amém? O que a gente tem que fazer? Fugir. Você sabe que aquilo é errado? Cai fora. Foge. Não é assim que diz a Bíblia? Se a tua mão te faz pecar, a Bíblia diz, ore por ela. Ore pela mão. Senhor, converte a minha mão. Minha mão está me fazendo pecar. Essa mão é terrível, Senhor. É assim que a Bíblia mandou fazer? O que ela mandou fazer? E o problema é esse, e a gente quer acordar. Se o teu olho te faz pecar, ora por ele. Senhor, tem misericórdia, abençoa meu olho. Eu nem quero ver, mas ele fica olhando. Não é culpa minha. O que diz a Bíblia? Se o teu olho te faz pecar, o que vai fazer? Arranca. O que a Bíblia está dizendo? Seja radical. Isso é um processo de santificação. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Bom, tudo bem, o que eu tenho que fazer? Então, começa agradando a Deus. Pensa. O que eu posso fazer para agradar a Deus? Bom, primeiro, não precisa ficar questionando. Eu vou adorá-lo, vou exaltá-lo, vou bendizer o seu nome. Eu vou ter essa preocupação no meu andar, no meu dia a dia. Estou trabalhando, estou na rua, estou preocupado com Deus, quero agradar a Deus, quero o meu relacionamento. Aí surge uma situação indecente, uma oportunidade que parece a grande oportunidade, você vai ganhar muito dinheiro, só não é muito honesto, só é uma coisinha, mas depois dá para consertar, eu não vejo nada de mal. Sai fora em nome de Jesus. Repreende, cai fora. Declara que só o Senhor é Deus. Fuja do mal. Fuja da aparência do mal. Fuja. Isso faz parte de um processo de santificação. Porque assim, sem santificação ninguém verá o Senhor. Como é que eu me santifico? Como é que é isso? E eu estou dando essa sugestão, essa dica para você. Primeiro, agradar a Deus. Segundo, temor a Deus. Terceiro, adoração. Quarto, fugir do mal. E quinto, por último, amar o que Deus ama. Amém? Vamos falar juntos? Amar o que Deus ama. Amar o que Deus ama. Deus ama a sua igreja. Deus ama pessoas.
Eu não posso discriminar pessoas, porque Jesus ama pessoas. E Ele mandou eu amar pessoas. Amar o que Ele ama a igreja. Jesus morreu pela igreja. Ele ama a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não contra a minha vida, contra a sua vida, contra a igreja. É a igreja que é triunfante. Amar o que Ele ama. Ele ama os pequeninos. Ele ama os abandonados, os discriminados. Ele ama as viúvas. Ele ama os órfãos. Ele ama o estrangeiro. Ele ama. Então meu coração tem que estar nisso também. Amar o que Ele ama. Esse é um processo de santificação. E aí, meu irmão, não se preocupe, porque a santificação vai te colocar mais alto do que você pode imaginar um dia chegar. A santificação vai te levar mais longe. A santificação vai fazer milagres na tua vida. A santificação vai abençoar os seus filhos, vai abençoar a sua esposa, o seu marido. A santificação vai transformar a tua casa num pedaço do céu, em nome de Jesus. A santificação vai trazer milagres sobre a sua vida. Eu queria terminar com um versículo que eu acho muito legal. 1 Reis, capítulo 17, o verso 1, tem uma expressão que eu acho muito legal lá. Elias aparece no cenário falando a Acabe, o tisbita, de uma cidade chamada Tibé, uma cidade que não tem nenhum fato histórico, um homem que não tem nenhum fato, o pai dele não era sacerdote, não tem nenhuma parte histórica de Elias. Elias era como eu e você, uma pessoa totalmente desconhecida, uma pessoa totalmente normal. Aí Deus fala para ele: vai e fala com Acabe. Elias diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus, em cuja presença eu estou. Assim diz o Senhor Deus, em cuja presença eu estou. Não vai chover segundo a minha palavra. Um camarada que não tinha tradição, nascido numa cidade que não representa nada historicamente, mas uma coisa marcante: ele andava com Deus. E quem anda com Deus vai mais longe do que possa imaginar. Quem ama com Deus, Deus coloca para falar com quem ele nunca imaginou falar. Lá estava Elias falando com o rei Acabe. Quem ama com Deus tem autoridade. E ele não disse: assim diz o Senhor que não vai chover. Ele disse: não vai chover segundo a minha palavra. Oh, meu Deus do céu, hein? Segundo a minha palavra, não vai chover. E depois lá na frente ele diz: olha, segundo a minha palavra vai chover. É legal isso, né? Porque Deus fala: pô, gostei, você lá embaixo, manda ver aí que estou junto. Gostei. Paulo tem muito disso, né? O apóstolo Paulo tem vários textos que diz assim: digo eu e não o Senhor. E Deus diz: gostei, deixa aí, gostei, Paulo, gostei. Por causa da santificação. Queridos, o meu desejo é que você viva o que você nunca viveu. O meu desejo é que esse ano tenha sido um ano de restituição, e o ano ainda não acabou, ainda pode acontecer muitas coisas. Você sabe que uma ligação pode mudar a nossa história, né? Um encontro, uma conversa, uma oportunidade, uma ideia
pode mudar a sua história. Uma ideia. Uma coisinha tão simples pode mudar toda a tua situação, pode mudar, milagres pode acontecer. A gente hoje vê muito isso na internet, né? Uma postagem viraliza e fica. E hoje, mais do que nunca, eu posso dizer para você, meu irmão, uma situação, uma palavra, uma coisinha pode mudar toda a nossa história. Mas eu queria deixar esse assunto para você pensar. Sem a santificação não dá. Santificai-vos, porque amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser depois de amanhã, mas amanhã, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A promessa está feita. Agora estou eu aqui no meio. E o que foi dito para aquele povo? Santificai-vos. Como é que eu me santifico? Como é que eu me santifico? Como é que é isso? Como é que a gente se santifica? Eu tenho a promessa, mas como é que eu materializo essas bênçãos? Então eu te dei 5 coisas muito simples. Muito simples. Agradar a Deus, temor a Deus, adoração, fugir do mal e amar o que Deus ama. Meu irmão, tem muito mais, mas essa receita vai mudar a tua história. Amém. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Eu creio, por isso que eu preguei isso aqui para os jovens e estou pregando para você. Eu creio, em nome de Jesus.